Olá chicos, que tal? Aqui é o professor Roger. Estamos aqui para mais uma aula de língua espanhola. Para vocês aí da segunda série do ensino médio. Vamos estudar o que hoje? Especificamente vamos falar de um país de língua latina, língua espanhola, o Equador. Vamos fazer um repasso sobre 4 verbos que vocês já estudaram aí na primeira série do ensino médio. Verbo ser, estar, tener e haber, e também algumas expressões aqui, vamos caracterizar lugares, vale? A pensar, que sabes sobre Equador? Relembrando aí as aulas de geografia, o que te faz pensar sobre esse país, né? Um país pequeno, tá? Em extensão territorial, porém uma amplitude cultural, tá? Nós vamos ler um texto agora e vai levar vocês aí a refletir sobre o que tem no Equador, quais as culturas que se estabelecem ali, tá? Então vamos começar. Equador é um país pequeno, pero hay de todo, costa e montanhas, llanos e bosques. Ou seja, vocês conseguem observar já pelas imagens aí a localização geográfica desse país. É um país pequeno, existe de tudo, ou seja, costa se refere aí à parte das praias, tá? Montanhas, como vocês observam aqui, llanos, que são as planícies, e bosques, ok? Também são de Equador las Islas Galápagos. Já ouviram falar dessas ilhas? Provavelmente já devem ter assistido aí em alguns noticiários, alguns documentários, que é uma das ilhas mais belas, né, em grande biodiversidade aqui na América do Sul, ok? Después de visitarlas, Darwin escreveu El origen de las especies. Então, Charles Darwin esteve aqui, inclusive na América do Sul, de passagem por este país. Enquanto ele estava por lá, o fez pensar aí, fez a escrever justamente El origen de las especies. Aqui nós temos alguns animais que fazem parte desta fauna, né? Lagarto, tartaruga. Equador está entre Peru, al este e al sur, Colômbia, al norte. Al oeste está o Oceano Pacífico e a capital é Quito. Então, vocês podem observar aqui a localização geográfica. É um país que não faz fronteira direta com o nosso país aqui, o Brasil, tá? Então, ao norte, né, tem a Colômbia e ao sul, ao leste aqui, o Peru e oeste, o Oceano Pacífico, ok? Capital dele aqui, Quito. Vocês podem observar que da América do Sul aqui é um país pequeno, ok? Em la costa se cultivam produtos de exportação, como el banano. En esta región hay café, cacao, arroz, soya, caña de azúcar, algodón, frutas y otros cultivos tropicales que van a mercados nacionales e internacionales. Ou seja, a agropecuária deles aqui, ok? Uma coisa muito interessante é que por el norte passa a linha equatorial e cerca de la costa estão os
Andes, ou seja, por isso que se chama linha do Equador. Lembram das aulas aí de geografia? O que vem a ser a linha do Equador? Ela está dividindo o quê? Né? O hemisfério sul e o hemisfério norte, tá? E tem um monumento, inclusive, lá nesse país. Aqui, imagem da Cordilheira dos Andes, também a maior cordilheira da América do Sul, desde o Chile até acima aí, né? Se vocês observarem, o Equador está na América do Sul, porém é um país mais ao norte da América do Sul. Então a Cordilheira dos Andes, ela corta, tá? Basicamente aí vários países, ok? Además del español, también se habla quechua ou quichua, como também é conhecido, em algumas regiões, tá? Aqui vocês têm um símbolo, tá? E tem aqui uma palavra que significa, né? Seria em espanhol, hola, tá? Seria em quechua, imainaya. Basicamente isso. E aqui embaixo, alimpunchai seria em espanhol, bienvenido, ou seja, sejam bem-vindos. Então, uma representação aí de uma saudação em quechua. A saber, el quichua o el quechua llega al Ecuador con los incas. É uma língua indígena, tá? Então, o surgimento dela veio justamente com os incas, que foram os primeiros habitantes daquela região, tá? Em várias províncias equatorianas se habla el quichua e lo que varía son los dialectos que são diferentes em cada região. Então, além da língua espanhola, em várias regiões, e principalmente as regiões mais retiradas dos centros urbanos, as regiões rurais, são as regiões aí onde se hablam, né, onde se fala o quechua, que seria basicamente um linguajar indígena. El quichua corre el peligro de desaparecer en el Ecuador. El aprendizaje del idioma quichua no genera mucho interés en la actualidad, pues en las comunidades indígenas los jóvenes optan por hablar el español. Então aqui ela corre este risco de desaparecer justamente por conta de que quem fala essa língua aqui são as pessoas maiores, as pessoas mais velhas, né? Enquanto os jovens têm uma vida mais, vamos assim dizer, atrelada aos estudos, então já estuda ali a língua espanhola por hábito e não estão mais divulgando, mais valorizando essa língua indígena, tá? Esse é um dado um tanto quanto interessante. La cocina ecuatoriana es muy variada y sabrosa. Hay mucho pescado y carne, pero também papas, arroz, maíz, plátanos. Ou seja, aqui falando um pouco da gastronomia. El pescado, como aparece aqui na imagem, vocês devem se recordar das aulas, né? Peixe, carne, pero também papas. Aqui, né, tem um prato típico onde aparecem papas, que são batatas, né? Arroz, maíz, que é uma comida tradicional aí, né? Da América do Sul principalmente, né? O milho e plátanos, que são as bananas, né? O banano também. Si les gusta el pescado, deben comer ceviche,
Um coquetel de pescado e mariscos preparado como uma sopa fria. Então aqui vocês têm a imagem do famoso ceviche, tá? Que é justamente essa mistura, esse coquetel, né, com peixe, mariscos, preparado, marinado aí, né, com temperos, especiarias, servido como uma sopa fria. O entonces el locro, uma sopa de papas e diversos jugos de frutas preparados com frutas exóticas que não são tão conhecidas em outras partes. Então aqui vocês têm a imagem, né? Seria uma sopa de batatas, tá? Com uma mistura de diversos sucos aí de frutas exóticas daquela região, ok? Se vocês quiserem saber mais informações, podem buscar inclusive aqui nesse site que fica a dica aí para vocês, tá? Averiguar. Vamos para um primeiro questionamento aqui de interpretação textual sobre o que nós falamos. A respeito do Equador, é um país pequeno, pero com muita biodiversidade? Ou é um país grande, pero com pouca biodiversidade? Então fica aí para você, né, essa reflexão sobre o que nós já falamos na aula de hoje. Eu vou dar um tempo para você pensar. E aí, conseguiu pensar, conseguiu relembrar os conteúdos que nós passamos aqui na aula de hoje? Então, a respeito do Equador, é um país pequeno, pero com muita biodiversidade, ou é um país grande, pero com pouca biodiversidade? Um país pequeno com muita biodiversidade ou um país grande com pouca biodiversidade? Vocês devem ter observado que a resposta correta é a primeira. Um país pequeno, porém com uma ampla biodiversidade, fauna e flora. Mais um questionamento. O local em que Charles Darwin estuvo e posteriormente lo hizo escrever El origen de las especies. O local que Charles Darwin esteve e depois o fez aí, posteriormente, escrever El origen de las especies. Foi
Fernando de Noronha ou las Islas Galápagos? Vamos averiguar. Vamos lá. Fernando de Noronha é um local bem conhecido aqui da nossa região brasileira. Não é no Equador. E as Islas Galápagos, inclusive, nós falamos aí, pelo texto, que pertence ao Equador e é uma das regiões aí onde tem muita fauna e flora. Então, a resposta correta aqui, Islas Galápagos. Mais um questionamento. Además del español o castelhano, una otra lengua de origen indígena se habla en Ecuador. Qual é? Qual é a outra língua indígena que é falada lá nesse país, o Equador? El Guarani ou el Quichua? Vou dar mais um tempo.
Para você que respondeu aqui, Quichua, respondeu então de forma correta. A saber, em general, quando hablamos de um lugar, lo identificamos utilizando expresiones para describirlo, localizarlo en un espacio, indicar posesión ou existência de algo. Vamos falar um pouquinho, fazer uma retomada agora sobre o uso desses 4 verbos e as funções que eles têm aqui dentro dessa localização de espaço, lugar, caracterização, ok? El verbo ser. Aqui vocês conseguem observar nos 2 exemplos. O primeiro exemplo, Equador é um país pequeno, ou seja, identificando ou descrevendo o país, dizendo que ele é um país pequeno. E no segundo exemplo, também son de Equador las Islas Galápagos, ou seja, indicando possessão ou pertenência, posse, tá? Verbo estar, indicando localização em um espaço. 3 exemplos. Equador está entre Peru e Colômbia. Al oeste está o Oceano Pacífico. Observe, inclusive, essa palavra oceano, que é diferente a pronúncia com relação à língua portuguesa. Em português, nós falamos oceano. A tônica está no A. Em espanhol, oceano. É um heterotônico, ok? E o último exemplo, cerca de la costa estão los Andes. Em ambos os exemplos aqui, indicando localização, ok? Verbo haber, para falar de existência, existência. Exemplo, hay de todo, costa e montanhas, llanos e bosques. Está se referindo a quem? Ao Equador. Que lá existe tudo isso. En esta região há café, cacau, arroz, também falando de existência. E na última, há muito pescado e carne, ou seja, onde? Na cozinha equatoriana, falando também de existência. El verbo tener, indicando posse. Equador tiene una extensa biodiversidade, ou seja, o Equador possui uma extensa, uma ampla biodiversidade. Aqui, relembrando a formação de frases, tá? A diferença entre tener e haber. Isso nós já falamos lá nas nossas primeiras aulas de língua espanhola, tá? Por exemplo, la ciudad tiene, se referindo aqui a posse, que ela possui, la ciudad tiene muchos o pocos habitantes, tiene buena, mala infraestructura, tiene mucho o poco verde. E em la ciudad hay, no sentido de existência. E lembrando que aqui existe a inclusão dessa preposição em. En la ciudad hay calles anchas ou estrechas, largas, cortas. En la ciudad hay avenidas, plazas, tiendas, casas modernas ou antiguas. Ok? A praticar. Esse daqui é um desafio que eu vou deixar para você aí, estudante, praticar a escrita, ok? Uma proposta de redação. Escreve um texto sobre nosso
país, ou então sobre uma região. Pode ser nosso país, ou pode ser a sua região, inclusive, ou qualquer outra região que você ache interessante fazer aí um texto, um comentário. En el texto debes decir, ou seja, você deve colocar aqui pelo menos 4 pontos, 4 tópicos. Onde está localizado ou localizada? Qual é a cultura local ou regional? Características próprias deste lugar e um pouco sobre gastronomia. Então, pessoal, aqui vocês irão praticar o uso daqueles 4 verbos repassados na aula de hoje, isso em espanhol, e fazer essas descrições. Eu vou dar um tempo para você iniciar a sua produção textual. Depois você vai entregar isso lá pelo Google Classroom para o seu professor, ok?
Vamos lá, pessoal. Acredito que não tenha dado tempo suficiente para vocês desenvolverem um texto aí. Porém, vocês vão concluir este texto e depois encaminham aí para o professor de vocês de língua espanhola fazer essas adequações, as correções e dar alguma sugestão aqui, ok? A praticar. Elige el verbo correcto em cada uma de las frases abajo. Ou seja, vou dar 5 frases para vocês. Se vocês observarem, cada uma delas tem 2 verbos que estão destacados. Somente um deles é o correto, ok? Vou dar um tempo para você resolver esta atividade.
Então vamos fazer a correção, pessoal. A. ¿Qué hay de nuevo en la ciudad? Ok? O que existe de novo na cidade? B. Hay muchos árboles en la plaza de la ciudad. Também falando de existência, existem muitas árvores na praça da cidade. Lembrando aqui que árboles, tá? É uma palavra masculina em língua espanhola. Los árboles. C. Mi abuela possui 80 anos. En la avenida están las discotecas de moda, falando aqui de existência, inclusive. Brasil es um país muito rico, ok? Parabéns a vocês que acertaram. E se não acertaram, continuem praticando, inclusive aí nos testes e exercícios disponibilizados no aplicativo Google Classroom. Primeiro quiz. Elige el verbo correcto en la frase abajo. ¿Hay mucha gente en casa de cuarentena o tiene mucha gente en casa de cuarentena? Será que estamos falando aqui de posse ou de existência? Vamos averiguar. Então, pessoal, nesta frase aqui, se vocês observarem, nós estamos falando de existência, né? Então, o verbo haber. Hay mucha gente en casa de cuarentena. E você, está aí na sua casa também de quarentena? 2. Quais destas são duas comidas típicas de Equador? La nachos e guacamole ou la B, ceviche e locro. Tentem lembrar um pouquinho aí do que discutimos na leitura do texto, ok?
relembrando as informações do texto apresentado inicialmente, se vocês observarem, resposta correta, ceviche e locro. Mas por que, professor? Por que não poderia ter nachos e guacamole? A ti te gusta la comida mexicana? Ou seja, comida mexicana? Lembra das aulas de espanhol, das comidas, alimentos? Nachos e guacamole são típicas comidas mexicanas. Ok, pessoal? O que estudamos hoje, então? Fizemos aqui, abordamos algumas informações sobre esse país, o Equador, retomada dos verbos ser, estar, tener e haver e caracterização de locais a partir do uso destes 4 verbos, tá? Ficando a dica aí para vocês acessarem as plataformas digitais, Aula Paraná, Google Classroom, fazer a lista de exercícios e atividades propostas aí nos aplicativos e fazer a interagir com os seus professores, né? Os professores aí no Google Classroom. Desejo a vocês bons estudos, ficamos por aqui, um abraço, até a próxima!